Olá, amigos, mais uma vez estamos de volta e desta vez a gente está trazendo a explicação do capítulo 17 e do capítulo 18 do livro de Apocalipse. Como você viu na outra aula, na outra videoaula, que foi a leitura, capítulo 18, 17 e 18, o Luiz, ele trazendo para todos nós a leitura e pontuando. Dessa vez a gente vai continuar no mesmo assunto, só que de uma forma mais ampla. Nós vamos trazer para todos vocês essa explicação para que você possa permanecer firme, forte e fiel na presença de Deus. Luiz, bom dia, doutor José Luiz está aqui conosco e que Deus abençoe essa continuidade dessa videoaula. Olá, pastor Genival, olá, queridos ouvintes. Já falamos aí na última live a respeito dessa mulher, né, que foge para o deserto, capítulo 12 de Apocalipse, foge do dragão, e no 17, esta mulher que agora, para a surpresa do apóstolo João, esta mulher está sobre a besta, adornada com púrpura e com escarlata, e de perseguida passa a ser perseguidora dos santos e dos apóstolos, né? Nela há o sangue das testemunhas de Jesus. Esta mulher que está sobre o dragão, este dragão que possui 7 cabeças, 10 chifres, 7 cabeças, 7 colinas, 10 chifres, 10 reinos que possuem o reino por um determinado tempo, e transmitem à besta o seu poder e autoridade, mas são esses 10 chifres mesmos que, em determinado momento, se opõem a esta mulher e a deixam nu e destruída, passando vergonha diante de todas as demais nações. E aqui, algumas interpretações possíveis a respeito da mulher, a respeito dos chifres, a respeito do mar. Nós lemos o capítulo 18, que disse: sai dela, povo meu, desse grande sistema babilônico, desse grande sistema de prostituição. Volto a dizer, não uma prostituição física, mas filosófica, ideológica, religiosa. E aí o Senhor fala ao seu povo: sai dela, povo meu, para que não incorras nos seus castigos, na taça da ira que será derramada sobre ela. Então vamos lá, a leitura do livro Apocalipse, onde o fim é o começo, na página 147. Você que já adquiriu o seu livro, abra ele aí na página 147, faça suas anotações, veja as notas remissivas. Esse livro ficou muito bom, né, pastor Genival? Não é porque a gente escreveu, não. É porque ficou bom mesmo. É sim. A leitura simples, muito fácil de ler, muito compreensível. Pastor Genival já falou, em 4 anos, gente, de estudo. Nós não colocamos aí os 4 anos de estudo, mas sintetizamos, mastigamos e colocamos ali como uma mãe deixa ali para o seu passarinho, pintinho, só o bichinho mastigado. A mesma coisa nós deixamos ali bem mastigadinho, bem simples, para que você possa estar aprendendo e compreendendo o livro do Apocalipse, segundo as várias possíveis interpretações do livro. Sobre essa temática não existe o mestre, o doutor, somos todos aprendizes, estamos todos aqui como as virgens prudentes, procurando guardar azeite para a volta de Cristo. É verdade. Vamos lá. E até mesmo antes, Luiz, de eu começar essa leitura, no livro a gente traz essa explicação das interpretações, da hermenêutica, da exegese. Bem no início a gente já vem trazendo para essas pessoas, porque são palavras assim de que não é comum nos altares, né? Não é comum, principalmente dessas igrejas neopentecostais, que são muito assim, triunfalistas, né? Sempre pregando a fé, essa coisa, e não traz com precisão acerca da escatologia, da vinda de Cristo. Então essas palavras, a hermenêutica, a exegese, essas interpretações, preterismo, idealismo, historicismo, né, tudo é língua estranha para esse pessoal que não estuda a Bíblia. É por isso que nós estamos trazendo assim, de uma forma rasa, né, assim, há um aprofundamento e uma complexidade na interpretação, no entendimento do Apocalipse, mas a gente traz nesse livro de uma forma de que estas pessoas não sejam preciso serem mergulhadores profissionais para poder mergulhar nesse entendimento e entender. Até porque a gente vem trazendo a interpretação, o entendimento
dos preteristas, dos idealistas, dos historicistas e dos futuristas. Eu sei que para alguns é estranho, Luiz, e tem alguns que chegam até a desistir. Eu já ouvi dentro da minha própria família até dizer: olha, Genival, é muito lindo você falando essas coisas. Estou lembrando meu cunhado aqui. É muito bonito, rapaz. Eu te admiro pra caramba de você se aprofundar nisso aí, mas não estou entendendo nada. E me cansa, me dá sono. Ele foi sincero comigo, né? E é fato, né? Fato, né? 90% aí dos brasileiros não gostam de ler, né? Ler a Bíblia muito menos. Ler Apocalipse, então, e por isso que a porta é estreita, né? E apertado o caminho que conduz à salvação. Se fosse fácil, todo mundo... infelizmente, as pessoas têm essa mania de terem um pouco certa dificuldade. É do ser humano mesmo. Até quando a gente vai ler algum texto, a tendência é que os nossos olhos comecem a arder, cansaço, a gente já quer começar a bocejar, mas isso tudo se prática, né? Tudo isso a gente consegue educar, a gente consegue treinar o nosso cérebro para se acostumar a ler as coisas, a entender, né? E estou ansioso pelo livro do senhor aí de autoconhecimento, e sabendo aí, primeira mão, não vou falar nada para ninguém não, mas já estou contando, de autoconhecimento, para a pessoa se autoconhecer, né? Ver se ela é uma pessoa procrastinadora, se é aquela pessoa que desiste fácil dos seus alvos, seus objetivos. Mas enfim, vamos lá. Vamos. Apocalipse, onde o fim é o começo. Muito bem, diz assim: o julgamento e a queda da Babilônia, capítulo 17, capítulo 17 e capítulo 18. Eu até diria, se você quiser, dar uma pausazinha aí e ler o capítulo, para recapitular o capítulo 17 e o capítulo 18, para você ter essa explicação aqui direto do livro. Fica à vontade, que o que importa é que você venha entender. A partir do capítulo 17 do livro Apocalipse, é revelado a João como se dará o julgamento e a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornica e embebeda os reis da terra. A queda da Babilônia já fora contada de forma resumida no capítulo 16, versos 19, do livro do Apocalipse. Na sétima taça, quando é profetizado que a Babilônia iria beber do cálice da ira de Deus. Porém, nos capítulos 17 e 18, os acontecimentos são melhores descritos. O capítulo 17 pode ser considerado um dos mais difíceis em sua interpretação, certamente o mais complexo e enigmático de todos os demais, escrito bem ao estilo de Daniel, que faz muitas profecias a respeito do futuro, identificando com reis do passado, reis do presente e reis do futuro. E isso certamente cria uma grande dificuldade na interpretação. João, então, é levado ao deserto em espírito e ali vê uma mulher assentada sobre uma besta cor escarlata, cheia de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A descrição da besta do capítulo 17 confere com a descrição da besta que emerge do mar do capítulo 13 do livro do Apocalipse. A mulher que está sobre esta besta, que se vestia de púrpura e de escarlata, e estava adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia das suas fornicações. Na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. O próprio livro do Apocalipse descreve a nação de Israel, ou a igreja, como sendo uma mulher que foge do dragão para o deserto, lá em Apocalipse, capítulo 12. Mais tarde, em Apocalipse, capítulo 17. João agora vê uma mulher no deserto, sobre o dragão, vestida de púrpura e adornada com pedras preciosas. Alguns estudiosos do Apocalipse acreditam se tratar da mesma mulher do capítulo 12, que se corrompeu com a luxúria e o ouro da besta, e agora fornica com os reis da terra.
João se admira ao ver que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus e tinha na testa o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Tal fato reforçaria a tese de que se trataria da mesma mulher. Outros, porém, identificam nesta segunda mulher uma contraposição à primeira. João teria descrito a Babilônia como uma meretriz, dando contraste com as descrições da igreja como uma noiva, virgem, mulher gloriosa, revelando a dignidade da noiva de Cristo, e de outro lado, um dos piores inimigos da igreja, descrito também como uma mulher sem dignidade, uma prostituta. A meretriz se acha entronizada sobre todo o mundo, corrompendo o mundo. Ela pode significar muitas coisas, porém, podemos compreender essa grande meretriz como a busca humana pelo prazer, pelas luxúrias deste mundo, que lhe é oferecido como instrumento de Satanás, para manter os ímpios na incredulidade e para desviar os santos da santidade. A vestimenta da grande meretriz é púrpura, cor que os senadores romanos usavam, uma roupa nobre de primeira qualidade, mas ao mesmo tempo é de cor vermelha, o que indica o pecado. A mulher segura um cálice de ouro, descrição de resplendor, revelando a imagem do que ela está oferecendo ao mundo, algo extremamente desejável, apetitoso aos olhos humanos. O anjo pergunta a João qual o motivo de sua admiração, passando então a explicá-lo o significado da besta. E como o Luiz já tinha lido também, na outra videoaula, aqui também nós temos essa repetição, vamos repetir essa leitura aqui do capítulo 17, do versículo 8 ao 11. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º. E é um dos 7 que vai à perdição. Apocalipse capítulo 17, do versículo 8 ao 11. O anjo explica a João os 4 estágios da vida da besta. Era, não é mais, vai aparecer e será destruída. Aqui sugerimos ao leitor para uma melhor compreensão. A leitura do capítulo 14 desse livro, capítulo 13 do livro do Apocalipse, que trata a respeito da besta que emerge do mar e a cura da sua ferida mortal, com a análise das principais correntes escatológicas. O próprio anjo no texto relata a João 2 concepções a respeito das 7 cabeças da besta. O capítulo 17 do Apocalipse nos relata que essas 7 cabeças da besta seriam 7 colinas sobre as quais se assenta grande meretriz, a Babilônia. Como já foi dito, a cidade da antiga Roma era, na literatura, conhecida como a cidade das 7 colinas. Por isso, alguns estudiosos identificam que essa cabeça como sendo o Império Romano nos dias do apóstolo. Quando Nero estava à frente do Império Romano, entre 54 depois de Cristo, muitos foram presos, decapitados, crucificados e até mesmo amarrados em postes e queimados vivos para serem como tochas de iluminação. Entretanto, o próprio capítulo 17, versos 10 do livro do Apocalipse também aponta outro significado, ou seja, seriam também 7 reis.
dos quais 5 já caíram. Um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, durará pouco tempo. Alguns estudiosos apontam 7 impérios mundiais. O Império Babilônico, de Nimrod, o Império Assírio, o Império Babilônico de Nabucodonosor, o Império Medo-Persas, o Império Greco-Macedônio, o Império Romano, contemporâneo a João. Quer dizer, João estava nessa época, né, do Império Romano. E o último poderia ser o Império Otomano, ou a junção dos anteriores. O capítulo 17 ainda aponta que haverá um 8º rei, que era e agora não é, e surgirá novamente. Alguns acreditam que esse 8º rei seja do anticristo. O anjo também explica a João que os 10 chifres vistos na cabeça da besta são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Os 10 reis aqui podem indicar 10 líderes mundiais, 10 reis, 10 governantes, ainda sem reino, na época de João, ou do cumprimento da profecia que receberão poder por 1 hora, ou seja, pouco tempo, e auxiliarão a besta na personificação do 8º reino. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, achados e eleitos e fiéis. Aqui vale a pena ao leitor rever a explicação a respeito da 6ª taça da ira de Deus, a batalha do Armagedon, que será melhor compreendida quando do estudo do capítulo 19 do Apocalipse. O anjo ainda explica que as muitas águas vistas por João, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. O verso 16 aponta uma reviravolta. Os 10 reis odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. É Deus quem põe isso em seus corações, esse intento. A mulher é revelada a João como sendo aquela grande cidade que reina sobre os reis da terra. Sobre as possíveis interpretações escatológicas, o capítulo 17 do Apocalipse é um campo de batalha de interpretações. Seguindo a linha interpretativa do preterismo, ou parte dela, os capítulos 17 e 18 do Apocalipse tratariam dos eventos ocorridos nos primeiros séculos. Dessa forma, as perseguições imperiais romanas seriam o objeto dos capítulos, o 17 e o 18. A besta é o Império Romano. Daniel, capítulo 7, versículo 7, está apontando para isso. A Babilônia representaria Roma idólatra. A grande meretriz seria Israel, a antiga Jerusalém, tendo em vista que a idolatria do Velho Testamento é vista como prostituição, no livro de Ezequiel, capítulo 23. E em várias passagens, Deus se referiu a Israel e a Jerusalém como prostitutas ou noivas infiéis. Em Isaías, capítulo 1, versículo 21, Isaías 57, versículo 3, Jeremias, capítulo 2, versículo 20. As 7 cabeças representariam 7 imperadores romanos, pois compõem 7 reinos do mesmo império, da mesma besta, sendo como o 8º virá a perdição. É muito interessante, Luiz, eu vejo isso aqui como uma grande revelação de Deus, né, para nós nos dias de hoje, porque você vê aqui que nós estamos trazendo a interpretação, o que pensa a narrativa dos preteristas. Eu estou lendo agora justamente essa parte dessa narrativa.
E coisas de que tudo isso era oculto aos nossos ouvidos, ao nosso entendimento antigamente, né? E interessante de que por falta de entendimento, de estudar, de aprender, a gente comprava o partido, né? A gente vestia a camisa categoricamente ao ponto de brigar e defender. Não, você que está errado. Desse jeito. Eu estou lembrando aqui quando a gente começou esse estudo, de que a gente começou estudando a escatologia ali sobre os temas de pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e meso-tribulacionismo. E todos nós éramos categoricamente pré-tribulacionistas. E no decorrer dos estudos, do entendimento, parece que vai acontecendo assim uma metamorfose santa, espiritual, que a gente vai, opa, rapaz, isso aqui, então, mas cadê as referências bíblicas para poder confirmar que essa tese é correta? Está faltando alguma coisa. E aí a gente vai se moldando e criando essa estrutura do entendimento que vem trazendo para a gente sabedoria e o temor aumentando e cada vez mais firme e forte nos caminhos para esperar a vinda dele, né? E transmitir para outras pessoas, ensinar. E voltando então aqui à leitura, onde eu parei aqui, o 8º virá a perdição. Agora, os 10 reis seriam sob monarcas ao imperador romano, assim como foi o rei Herodes, que na teoria era um rei independente, porém tinha uma aliança com o Estado romano e era obrigado a respeitar e cumprir a vontade destes em todas as suas políticas. Esses reis ou governadores das províncias romanas teriam dado o seu apoio ambas a fontes e os soldados na perseguição à igreja ao longo do império. Já para os historicistas, agora tratamos dos historicistas, ou parte deles, a besta que emerge da terra também pode representar o Império Romano, mas não limitado ao primeiro século. As 7 cabeças seriam 7 impérios constituídos ao longo da história, aqueles já citados acima, e a mulher seria a Igreja Papal, que se misturou com as idolatrias de Roma, e de perseguida passou a ser perseguida, de perseguida passou a ser perseguidora. Tal interpretação se coadunaria com a visão de Daniel a respeito de um chifre pequeno que surgiu dentre os chifres da besta e que seria a própria figura do anticristo. Por fim, para os futuristas, agora tratando dos futuristas, a interpretação, a narrativa dos futuristas, ou parte deles, o capítulo 17 e 18, embora possam ter resquícios dos primeiros séculos, trazem para si profecias que aconteceriam exclusivamente no futuro. Ou seja, o sistema babilônico se levantará pelo seu 8º reino, comandado pelo anticristo, com a ajuda da mulher luxúria, prazeres de mundo, para confrontar com os eleitos de Deus. O capítulo 18, por sua vez, aponta que a queda da Babilônia, pois se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira, da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. O capítulo 18 do livro do Apocalipse descreve de forma detalhada a queda da Babilônia. Aponta-se 7 mensagens de julgamento contra a Babilônia. 3 mensagens angelicais de condenações, Apocalipse capítulo 17, versículo 7 ao 18, e também do capítulo 18, do versículo 1, 3, 4 e 8, 3 lamentos por parte dos homens que a admiravam e estavam comprometidos com essa meretriz. Apocalipse capítulo 18, versículo 9, versículo 10, 11 e o 19.
E por fim, um alerta definitivo sobre a queda da grande Babilônia. Apocalipse capítulo 18, versículo 21, 24. O versículo 4 dá destaque ao envolvimento do povo de Deus com o sistema babilônico, alertando que aqueles que foram participantes dos seus pecados também sofreriam suas pragas. Como diz aqui em Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Ouvi outra vez do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não incorrais nas suas pragas. Seja qual for a corrente escatológica que se sigamos, podemos extrair desse versículo a necessidade de nos afastarmos do sistema babilônico deste mundo, que é reconhecido nesse capítulo 18 através da grande meretriz, cujas características apontam seu poder econômico, político e religioso. O capítulo 18 aponta que seu fim está próximo e será lançada no mar como uma pedra, uma grande mó, e não será jamais achada. Então está aqui, Luiz, a leitura do nosso livro e a explicação. Verdade, né? E veja como o livro ele traz de uma forma muito simples, né? Aí as principais quatro correntes escatológicas a respeito da interpretação e compreensão do livro do Apocalipse. E o que é mais interessante até, né? Porque essa visão da mulher, né? Que antes era perseguida e passa a ser perseguidora, esse estado espiritual dessa mulher que depois passa a estar sobre a besta ornamentada e que diz, olha, sou viúva, mas não viverei o meu pranto, o meu lamento, e aí passa a usufruir das riquezas e da luxúria que a besta lhe proporciona. Isso é verificado também na igreja de Laodiceia, né, a última igreja das sete cartas às sete igrejas do Apocalipse, que ela diz, rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta. E aí o próprio Senhor diz para ela que ela é nua, miserável, pobre, cega, né? E esse é o contexto aqui da mulher que está sobre a besta e que participa da luxúria dela, participa desse sistema mercantil dessa mulher. E o mais interessante também é essa frase, né, de Apocalipse 18, versículo 4, que diz, sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Acho que isso é fundamental para aqueles que ouviram a mensagem, tanto a respeito do capítulo 17 quanto do capítulo 18 do Apocalipse. É a mensagem que fica, né? A principal. Primeiro, a vigilância, não achar que está tudo bem ou porque as coisas desse mundo estão indo bem e que você não vai mais sofrer o luto da morte e ressurreição de Cristo, ou que pelo fato de você já ser uma igreja abastada, uma igreja em que todas as coisas estão indo a seu favor, sistema político, religioso, etc., que você é uma igreja que está preparada para a volta de Cristo, né? Nada disso tem a ver, mas temos que ficar atentos aí para a volta do Senhor. Luiz, infelizmente a gente vê o povo perdido, na maioria do seu povo, da igreja do Senhor. Porque assim como o Senhor Jesus, ele chora naquele dia, quando ao entrar em Jerusalém, ele chora, porque ele sabia de que a cidade estava movimentada, ele sabia de que tinha vindo ali tudo de que é de línguas e nações e povos estava ali na cidade, mas era um povo que estava seguindo um rito religioso, mas não entendia, porque o Senhor Jesus estava entrando ali e para se cumprir as profecias, para se cumprir o que está escrito, essa multidão recebe ele como rei. Recebe ele como rei, jogando ali galhos de oliveira, galhos e vestes, e a gente vê uma multidão que já seguia Jesus na entrada, já vinha com Jesus, que já acompanhava o Senhor Jesus, e a gente vê uma multidão que já está em Jerusalém também, que são esses que estão em Jerusalém, seguindo os ritos, os sacerdotes, tudo que é o sistema religioso eles estão praticando,
Só de que eles não entenderam que diante das escrituras, do Pentateuco, da história, da própria história de Israel e dos profetas que profetizavam, eles não estavam entendendo de que esse Messias, o Cristo, iria vir. E Jesus chora por esse povo de não ter esse entendimento, porque é no domingo, quando o Senhor Jesus está entrando, nesse calendário gregoriano, é no domingo que ele está entrando, e já na sexta-feira está Jesus crucificado, e o povo dizendo, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E a mesma coisa, a gente vê esse choro. Eu tenho certeza que nesse momento tem homens de Deus chorando, como muitas vezes eu já chorei aqui, atendendo pessoas. Entendeu? Saber de uma pessoa estar há 30 anos numa denominação cristã e ela não saber de nada. E isso não é uma pessoa nem duas, são muitas pessoas que estão dentro das denominações. Uns estão no reteté da vida, no tereteté, outros na fanerose, outros na revelação e profecias humanas, cada um com suas doutrinas, seus costumes religiosos daquela denominação. E o entendimento da palavra de Deus, zero. Porque se essas pessoas tivessem entendimento, elas não iriam perder tempo com essas coisas, senão se aprofundar mais ainda, estudar para aprender e se preparar para a segunda vinda do Senhor Jesus. A cegueira espiritual, né, ela é pior do que a cegueira física, né? Infelizmente, aí, muitos estão perdidos nesse tipo de cegueira e não estarão preparados no dia da volta do noivo. O dia que o noivo voltar, será que todos estarão guardando ali seus azeites, reservas, né? E acho que esse é a principal mensagem, de ficar alerta em relação à volta de Cristo e mantermos a nossa fé, independentemente da igreja, do sistema religioso, mas nós temos a nossa vida com Deus, estamos estudando, atentos, com noivos prudentes para a volta do nosso noivo, que é o nosso Senhor, e que é tema, inclusive, da nossa próxima live, né, pastor Genival? Nossa Sim. Próxima live vai tratar sobre as bodas do Cordeiro, né? E aqui nós vamos ter uma outra mulher, agora a esposa. A esposa já se preparou, já se aprontou para as bodas do Cordeiro, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque linho fino são a justiça dos santos, em contraposição aí a essa prostituta vestida de escarlate e de ouro. A noiva do Senhor se veste de linho fino, puro e resplandecente, à espera do seu noivo. Apocalipse 19, na próxima semana, não perca por nada aí a nossa live, explicando a respeito dessa temática muito importante para a nossa vida espiritual. E eu gostaria até mesmo, Luiz, de aproveitar, como a gente tem mais um tempinho aqui, de trazer essa revelação. Senhor, esses dias eu estava orando de madrugada, e o Senhor, na oração, ele começa a falar e me revelar dessas fases da jornada cristã, essas fases da história da Bíblia, desse povo crente, desse povo de Deus. E aí eu comecei a entender melhor essas fases, porque a nossa fase, quando nós chegamos até Cristo, muitos vêm do catolicismo, muitos vêm de outras religiões, quando chega até Cristo, para abandonar, sabe, largar a instituição religiosa, as doutrinas, placa de igreja, sabe, aquela pessoa chegar à consciência de que nesse reino de Deus não existe fragmentação, não existe divisão, não existe fronteiras denominacionais. E então quando a gente chega a Cristo, porque é essa a minha lamentação, a minha tristeza de ver, como eu estava te falando, tantas pessoas, tantas denominações, tantos que dizem ser pastores, ao invés de falar a verdade, trazer o evangelho puro, mas também cada um dá o que tem, né? Tem isso. Então, quando a gente chega até Cristo, a gente chega nessa fase da inocência. É inocente. Esses que ainda são inocentes, então, o inocente não pode ser culpado, né? Que é inocente. Mas a próxima fase, depois da inocência, é a consciência. Então, quando a gente chega em Cristo, a gente já passa a ter consciência. E quantas pessoas que já estão em Cristo
independente da placa de igreja, da denominação, estão lendo a Bíblia, estão em Cristo, reconhecem Cristo como Senhor, abandonaram a idolatria, muitas coisas erradas, mas aí termina com a consciência, apesar da consciência, continua envolvidos com doutrinas e costumes religiosos e esquece Cristo, esquece de avançar, porque o próximo avanço, aí a próxima etapa é o governo humano. É bem parecida lá com as dispensações. Eu trago essa linha das dispensações, que é o governo humano. Eu era inocente, com Cristo agora eu sou consciente, como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas eu tenho que avançar nessa jornada, nessa caminhada. Então agora eu tenho consciência, tendo eu consciência, eu vou para a próxima fase, que é o governo humano. Tomar decisões, escolhas. Eu não posso ser alienado a um sistema religioso. Eu não posso ser escravo, eu não posso fazer a obra de Deus na base da pressão, na base do interesse, interessado em alguma coisa. Não, eu tenho escolha para servir a Deus voluntariamente. E aí, nessa fase do governo humano, vem a promessa. Ele toma posse dessa promessa, que é a promessa de Abraão. Quando ele fez para Abraão, dizendo de que a partir de Abraão seria abençoado todas as nações, todas as famílias da terra seria abençoado. Então, quando eu estou nesse governo humano em Cristo, isso na caminhada com Cristo, que eu tomo posse da promessa, tenho consciência da promessa, vem a lei, que essa lei são normas, que essa lei são protocolos cristãos que eu tenho que seguir, que são doutrinas não de homens, mas bíblicas, das escrituras. E eu já estou praticando essa lei, esse protocolo, praticando essas normas, essas regras em Cristo. Quando eu tenho consciência de Cristo, aprendo de Cristo, vivo em Cristo, então eu já estou praticando a lei. Uma vez eu praticando a lei, a próxima fase é a graça. Eu recebo a graça, eu tenho a graça. E depois da fase da graça vem o milênio, que o milênio é a vida eterna, tal, e aí vai eternamente com Deus. Então essa jornada cristã com Cristo, quando eu chego até Cristo de uma forma inocente, e eu passo a estudar, aprender, me envolver com Ele, recebo o Espírito Santo, passo a ter consciência. Quando tenho consciência, vou para a próxima fase, que é o governo humano, a minha decisão, sou eu que vou governar. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, a nossa semelhança, tenha ele domínio, tenha ele governo, quer dizer, definição própria. E aí, quando eu tomo posse dessa fase e que eu pego a promessa e pratico a lei em Cristo, então é só graça, depois da graça, vida eterna. Eu estava orando, e o Senhor me mostrando essa jornada cristã, desde o dia que a gente chega até Cristo. E eu vejo esse estudo, essas aulas, essas videoaulas, como oportunidade para essa pessoa parar de ser inocente e ter consciência do que ela tem que fazer. Ótimas palavras, isso mesmo, professor Genival, concordo 100%. A questão das fases do cristão é uma fase quase que natural, né? Alguns pastores até querem criar algum tipo de bloqueio para que as pessoas não amadureçam e não corram atrás desse tipo de conhecimento, né? Mas é aquela questão como se fosse um pai para o filho, né? Filho, não faça isso, mas se você não parar com o teu filho, você não sentar para explicar para ele, vem o de fora e senta e explica. E aí ele vai dar crédito ao que vem de fora. Então é melhor você, como pai, sentar e explicar ao seu filho, orientá-lo, dar bons exemplos e dar o direcionamento que ele precisa, do que simplesmente proibir, né? Porque a criança ela é curiosa. A criança ela é curiosa, ela vai buscar em outras fontes, né? Que seja o próprio pai, que seja a própria mãe. Assim são as pequenas ovelhas, as ovelhas que estão conhecendo, estão na fase da inocência, como o senhor disse, né? Elas chegam e têm um conhecimento, e estão na fase da emoção ainda, muito alegres, contentes por um caminho novo que encontraram. Mas chega um momento em que vem um amadurecimento e a necessidade de um crescimento espiritual, né? E aí as pessoas começam a buscar esse conhecimento. Muitos conseguem encontrar canais que nem os nossos aqui, que há uma certa tranquilidade em relação a levar uma mensagem, um evangelho, independentemente de placa, de religião, de cor, de credo, de altura, de tamanho, e um evangelho mais aberto.
porém algumas acabam entrando em caminhos perigosos, né? Então, você que nos ouve, você que tem essa consciência e quer aprender mais, continue conosco no canal aqui, continue se empenhando em aprender a palavra. Tanto a Bíblia, ela hoje em dia é de fácil acesso, já nós tivemos épocas, eras, em que o acesso à palavra de Deus era muito difícil. Talvez venhamos chegar a momentos que o acesso à palavra de Deus também vai ser muito restrito. Então é importante que hoje, enquanto nós podemos encontrá-lo, buscar esse conhecimento, buscar o conhecimento da palavra, e colocar a palavra de Deus no nosso coração, é algo que ninguém vai conseguir roubar, ninguém vai conseguir tirar, né? Ainda que queimem Bíblias, mas a palavra de Deus vai estar dentro da gente. Então é isso, pastor Gival. Sábado que vem, as bodas do Cordeiro. Aguardo todos vocês aqui para esse momento em que a igreja, a noiva imaculada, encontra o seu noivo nos ares e finalmente chega o momento, né, das bodas do Cordeiro. Muito bem, mais uma vez eu coloco aqui na tela para terminar justamente esse versículo que diz, Apocalipse 18:4: ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, sai dela, para que não sejais participantes dos 7 pecados e para que não incorras nas suas pragas. Então eu deixo aqui esse versículo para todos vocês, encerrando nossa live de hoje, agradecendo a sua participação. Eu diria para você se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito, e também clica no sininho para receber as notificações. Ajude a trabalhar para o reino de Deus, porque esse canal, eu e o Luiz, nós estamos aqui nesse canal É Tempo de Oração, e nesse livro, nas nossas literaturas, justamente trabalhando para o reino de Deus. Então nos ajude divulgando, levando para as pessoas que também querem aprender, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem conosco até aqui, e assim, na próxima semana, como já falou o Luiz, estaremos aqui estudando mais uma vez. Um abraço, Luiz, fique com Deus. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Até mais.